4 jogos que o time não vence, uma eliminação em pleno Maracanã da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. E se a coisa pode ficar pior, ficou. O Flamengo tem desfalques, mas tem também desfalques de cima da hora para este jogo decisivo contra o Atlético neste sábado no Maracanã. O lateral esquerdo, Felipe Luiz, e o meia, Diego Ribas, estão com contusões musculares e também estão fora do jogo. E daqui da Gávea, nós vamos a algum outro ponto aqui no Rio de Janeiro para saber as primeiras notícias do Galo, o Atlético Mineiro. Grande abraço para você, boa noite, Vinícius Nicoletti. Onde é que você está, Vinícius? Fala, Cícero, grande abraço para você também. Estamos em Copacabana, em frente ao hotel onde o Atlético está hospedado aqui no Rio de Janeiro. O time fez o último treinamento no campo do Exército, que fica na Urca, e o técnico Cuca tem todos os jogadores à disposição, elenco completo para essa partida diante do Flamengo neste sábado no Maracanã. O treinador atleticano vai levar uma dúvida no ataque: Diego Costa ou Keno? Daqui a pouquinho a gente volta tentando aí desvendar e passar todos os detalhes desse time do Atlético que tenta abrir ainda mais vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu volto com vocês, Marcela, Edu. É isso! Olha, e o Chuck tá... Eu acho que ele se mexeu, viu, Marcela? Ele deu uma mexida. Duvido mais de nada. Ai, ai. Enfim, Chuck, a nova série do Star Plus. E você sabe, né? Domingo é Halloween. Será a vítima Renato Gaúcho? O Halloween é neste domingo, mas o terror para o Flamengo pode acontecer no sábado. Mais especificamente para Renato Portaluppi. O técnico está pressionado, na corda bamba. E um resultado negativo contra o líder Atlético Mineiro pode azedar ainda mais o clima na Gávea. É a lenda do Galo, o maior pesadelo dos últimos treinadores rubro-negros. Para explicar isso, voltemos ao dia 8 de novembro de 2020. Mineirão, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, o Atlético atropelou o Flamengo de Domenech Torrent. 4-0 e um domínio absoluto em campo. No dia seguinte ao tropeço, o técnico espanhol, já pressionado, não suportou e acabou demitido. A segunda vítima atende pelo nome de Rogério Ceni. No dia 7 de julho deste ano, o treinador criticado pelo rendimento em campo também foi ao Mineirão encarar o Atlético. Savarino, em 2 minutos, fez 2-0. Arão descontou, mas já era tarde. Derrota para o líder do Brasileiro. 2 dias depois do duelo, veio o anúncio do inevitável. Rogério Ceni deixava o comando rubro-negro. Apenas 3 meses depois, Renato encara o Galo também pressionado e dependendo de um resultado positivo para amenizar o ambiente. O vilão é o mesmo, o cenário parecido, mas o protagonista atende pelo nome de Renato Portaluppi. Será que o final desse filme vai ser diferente dos 2 últimos? Só o tempo poderá responder. E a gente tem aí na tela os números, os últimos 10 jogos de Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo vem com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 53,3%, com 16 gols marcados e 11 gols sofridos, chances criadas 10,6%. Chutes até marcar 8,8 e chances claras cedidas 1,4. Isso média por jogo, tá? E o Atlético Mineiro vem com 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O aproveitamento melhor, 70%, com 19 gols marcados, 9 gols sofridos, 11,2 chances criadas, chutes até marcar 7,9, chances claras cedidas 0,8. Estou aqui ao lado dos nossos comentaristas, Gustavo Zupac e André Kfouri, para mais um Sport Center. Tudo bem, Kfouri? Estou um pouco preocupado. Eu não estou muito à vontade. Mas é impressionante, ele vai entrando. Eu não vi a hora que ele entrou. Eu não vi a hora que ele entrou, não vi a hora que ele saiu de lá do outro estúdio. Ela simplesmente viu o terceiro elemento e deu para perceber que chocou. Eu fiquei um pouco chocada. Deu para notar. Os olhos azuis do Chuck se confundem com os olhos azuis do Gustavo Zupac. Que pare aí as comparações. Em comparação com o filme, esse Chuck tá uma coisa formosa até. Tá tranquilo. Fala, Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela. Boa noite, Edu, Gustavo. Boa noite a todos. Fala, Zupac.
Tudo bem? Na medida do possível, né, Zupac? Tá tudo bem. Vamos lá. Fã de esportes, sempre um prazer. Boa noite para o Chuck também. Vamos começar falando, então, desse jogo. Acho que é o jogo mais esperado desse Campeonato Brasileiro. É o jogo mais esperado do Campeonato Brasileiro, André Kfouri? E aí a gente vê um Galo com muito mais força neste momento do que o Flamengo? Marcela, bastante tempo atrás, né, para os padrões brasileiros aí do futebol tão dinâmico, como dizem os filósofos, quando o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo monopolizavam as chances e um pouco depois disso o Palmeiras ficou para trás, pensava-se nesse jogo, né, essa data era conhecida, o dia em que Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentariam. Mas dentro desse dinamismo, as coisas que aconteceram nos últimos dias, até na semana passada, mudaram um pouco esse foco. O Gustavo disse ontem, fez um raciocínio muito apropriado aqui, eu concordo plenamente, ele disse, esse é um jogo decisivo pela metade, porque ele tem significado, ele tem caráter de antes e depois para o Flamengo só, não tem para o Atlético. É claro que se o Atlético vencer e eliminar o Flamengo, esse caráter, digamos, definitivo para o Flamengo é muito importante para o Atlético também, porque ele se aproxima não só na questão cronológica, com uma data a menos, uma rodada a menos, mas ele também elimina um time fortíssimo que está passando por um mau momento, evidentemente, mas significa mais um passo para o Atlético. Mas é isso, é uma decisão em 50%. O Flamengo precisa encarar como um jogo que ele não pode perder, ele precisa vencer, talvez no pior momento possível, e muito provavelmente o Atlético se sente em condições de aproveitar tudo isso. Ou seja, o Cuca descansou jogadores no jogo de volta contra o Fortaleza pela Copa do Brasil no meio da semana. Esses jogadores descansados estão muito bem do ponto de vista físico para um jogo em que será preciso o melhor do Atlético. Sim. E o Atlético tem que ter a faca nos dentes mesmo, porque embora não signifique nada, ele não se sentirá mais ou menos campeão. Se vencer o Flamengo, ele vai eliminar o Flamengo da corrida e isso é importante. Já que a gente está no clima de Chuck, o brinquedo assassino, ou de Halloween nesse domingo, só quem pode morrer é o Flamengo nessa, né? Realmente é isso. O Atlético segue vivo, mesmo se perder. A diferença cairá para 10 pontos, é verdade. E aí o Flamengo pode se considerar na briga ainda. Mas é um jogo, Zupac, com uma eletricidade realmente diferente. Até por causa do significado, como o André disse, dessas duas equipes se enfrentarem finalmente. Não vai acontecer na Copa do Brasil, não vai acontecer na Libertadores, mas as duas equipes vão se enfrentar e vale demais para o Flamengo. É a vida. Como está a eletricidade no Ninho do Urubu nesta sexta-feira? Pois é um jogo que tem todo esse envolvimento e embora para o Atlético não seja, perdão, o jogo que vai definir o título, não é decisivo para o Atlético como é para o Flamengo, o Atlético não pode entrar sossegado no jogo por isso, né? Muito pelo contrário, todos os jogos aqui para frente, o Cuca tem que manter esse time extremamente alerta, mesmo com a vantagem enorme que tem para os concorrentes, porque foi assim que o Galo chegou até aqui, foi jogando super concentrado e super sério todos os jogos que o Galo construiu a sua gordura para ser considerado um virtual campeão e é fundamental que isso aconteça também contra a equipe do Flamengo. Tem todo o aspecto competitivo do jogo. Para o lado do Atlético, tem uma questão da rivalidade. Cruzeiro à parte, o grande rival do Galo é o Flamengo, especialmente pelos anos 80. Então, poder se aproximar de um título, ganhando do Flamengo e ganhando deste Flamengo, de um título que há 50 anos o Galo não conquista, tem um significado gigante para a galera de Belo Horizonte. E do outro lado, é um Flamengo que está em crise. O Flamengo está em crise em praticamente todas as suas esferas, né? Então a gente fala de departamento médico, de departamento físico, sim, de preparador físico, de presidente, do vice de futebol, dos jogadores, do treinador e da torcida. Em todas as esferas, o Flamengo, o grande time do continente das últimas 3 temporadas, está em rota de colisão. E esse é mais um ingrediente para o jogo mais esperado do campeonato. Pressão à parte, tensão à parte, a chance que a gente tem também de ver o mais alto nível possível do futebol brasileiro. Porque a gente fala de Palmeiras, Flamengo e Galo, dos 3 melhores times, mas a gente fala de um Palmeiras que tem uma estratégia diferente de jogo contra esses times, que talvez impacte um pouco a plasticidade da partida. Flamengo e Galo é o encontro do melhor nível técnico possível do país, talvez do continente. Eu espero que o jogo seja correspondente a esse alto nível. Fala, André. Pois eu tenho uma curiosidade, tentar fazer uma comparação aqui. Em determinadas temporadas,
em fases de grupos da Copa Libertadores, por exemplo, chega na última rodada, você tem um time que já está classificado e um possível bicho-papão que está mal e precisa daqueles pontos. E esse time que já se classificou, normalmente poupa jogadores e tal, tem a oportunidade de eliminar, vencendo o adversário super tradicional, do resto do torneio. E normalmente não se vê essa equipe que já garantiu a sua classificação encarar a partida como uma oportunidade decisiva, mesmo pensando, esse time pode me encontrar lá na frente, numa semifinal, talvez até na final, e eu me arrependa de não tê-lo eliminado quando eu tive a oportunidade na fase de grupos. Eu estou falando disso porque o jogo só é decisivo para um time. E eu tenho curiosidade para ver o Atlético Mineiro exercitando esse caráter decisivo Às vezes é até inconsciente, né? Isso, pois é, era aí que eu queria chegar. É claro que os jogadores sabem disso. Se nós aqui sabemos disso, os jogadores sabem de maneira muito mais profunda. É claro que a comissão técnica do Atlético Mineiro tem consciência disso no sentido de saber que é necessário mobilizar o time, porque esses 3 pontos, se forem conquistados, eles são sim importantes. O Atlético consegue um passo que é diferente dos outros. Não é uma rodada qualquer, por tudo que o Gustavo também acabou de dizer, não é um adversário qualquer, mas às vezes os jogadores, por saberem, não é a nossa vida que está em jogo aqui, nossa vida estava em jogo na Copa do Brasil na semana passada, até por ser um jogo depois desses confrontos também. Sim. Nossa vida estará em jogo na final da Copa do Brasil. Eu tenho curiosidade para entender, para ver como o Atlético vai se comportar, se vai ter esse caráter mesmo disso aqui é uma final para nós, na casa do adversário, e vamos nos comportar dessa maneira. E aí é tensão versus tranquilidade. Talvez. E aí pode ser bom, a tensão pode ser positiva, a tranquilidade pode ser positiva, ou seja, tudo pode acontecer no Maracanã. Ao mesmo tempo, eu também fico imaginando que pode ser um Atlético que queira provar também nesse encontro com o Flamengo, que pode vencer o Flamengo, porque é um encontro também muito importante. Ganhar do Flamengo é sempre... Ganhar deste Flamengo é sempre um carimbo que chancela quem quer ser o melhor. Né? E o Atlético, que já é o melhor do campeonato, vai ter a chance de ganhar do Flamengo no Maracanã. Isso valida muita coisa. Não é um jogo qualquer, né? Vamos voltar então para a Gávea. A gente volta a conversar com o Cícero Melo. Ô Cícero, a gente estava conversando aqui sobre essa partida e o Gustavo Zupac falou sobre as crises que o Flamengo enfrenta nesse momento. E eu te pergunto, quando se enfrenta uma crise muito grande em um clube, todo mundo acaba saindo, depois de um tempo acaba vendo o treinador sendo mandado embora. Existe essa possibilidade, Cícero Melo? Olha, Marcela, é bom a gente lembrar que a última vez que Flamengo e Atlético jogaram, que foi no dia 7 de julho, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético venceu por 2-1 e ali selou a sorte do Rogério Ceni. Rogério Ceni foi mandado embora do Flamengo após uma derrota para o Atlético Mineiro no primeiro turno. Não é normal para um clube como o Flamengo, o poderio técnico e econômico que esse time tem, viver esse momento que ele está vivendo, 4 jogos sem vencer. 2 empates, 2 derrotas, não venceu pelo Campeonato Brasileiro o Cuiabá 0-0 no Maracanã. E o Fluminense, o clássico, perdeu por 3-1 e ainda foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense sem vencer nenhum dos 2 jogos. Empatou lá em Curitiba, perdeu de forma cachapante por 3-0 em pleno Maracanã. Se o Flamengo não vencer o Atlético Mineiro, ele vai ficar 5 jogos sem vencer e isso aconteceu pela última vez em 2016. Já fazem 5 anos que o Flamengo ficou 5 jogos sem vencer e não tinha todo esse poderio técnico que tem no momento. Aquela oportunidade foram 2 derrotas e 3 empates, que pode até se repetir agora. É claro que o Renato Gaúcho está ameaçado. Não fosse ele já ter entregue o cargo logo após a derrota para o Atlético Paranaense, em pleno vestiário, que não foi aceito pela diretoria rubro-negra. E ele teve agora, nesses dias que antecederam, nesses poucos dias que antecederam o jogo contra o Atlético, o apoio dos jogadores, o apoio da diretoria. Aí ele está numa situação totalmente desconfortável. Se ele perder para o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, bye-bye, tchau, deu adeus, só vai restar a Libertadores da América. Imagina a pressão que ele vai entrar na Libertadores da América para decidir com o Palmeiras se ele já tiver eliminado, além da Copa do Brasil, já eliminado antecipadamente do Campeonato Brasileiro. Então, tudo é possível e é até possível, não descarta a possibilidade de ir perdendo para o Atlético Mineiro amanhã o Renato Gaúcho entregar o cargo de forma irreversível, né? Irrevogável, né? Eu conheço bem o Renato não se apega a cargo nenhum, tanto que não tem multa no contrato dele. Nunca teve multa em nenhum contrato do Renato, justamente para ele não ficar dependendo de pagar multa ou receber uma multa. A hora que ele não está satisfeito, ele vai embora. Não bastasse tudo isso, Flamengo para amanhã tem muitos desfalques. Além daqueles desfalques já certos,
O Arrascaeta, que é considerado pela torcida rubro-negra o melhor jogador do Flamengo, o mais importante e o que faz mais falta, com uma lesão muscular na coxa. O Pedro, que fez uma artroscopia, atacante, também está fora do jogo, não se sabe nem se vai voltar na final da Libertadores da América. O planejamento é esse, para ele voltar contra o Palmeiras, na decisão da Libertadores. O Davi Luiz também, lesionado, é outro que está fora. Mas para coroar tudo isso, o Flamengo ainda perdeu mais 2 jogadores importantes para este sábado. Lateral esquerdo titular, Felipe Luiz, com uma lesão muscular na coxa, e o meia Diego Ribas, que também não passa por um bom momento, teve uma lesão na panturrilha. Eu fiz aqui um levantamento, consultei as minhas bases, como se diz, né? E fiz um esboço do time do Flamengo que estará em campo amanhã. Dificilmente vai deixar de ser esse aqui, com 2 dúvidas ainda, pelo menos pra gente. O Renato não deve ter mais dúvida, mas pra gente tem 2 dúvidas. Diego Alves no gol, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo Henrique, a primeira dúvida na zaga, e Ramon ou René na lateral esquerda, né? No meio de campo, daí pra frente acho que não tem mais nenhuma dúvida. William Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira. E na frente, Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique. Será que esse time do Flamengo tem condições, com esse momento ruim psicológico, de bater esse todo poderoso galo do Hulk? Cícero, essa é a pergunta de $1 milhão. Vamos conversar com o Vinícius Nicoletti, a gente já aproveita.